o Lula tem uma percepção de, de como a sociedade funciona. Na prática ele tem, não é teórica, é na prática. E quando ele afirma que os movimentos sociais precisam pressionar, ele usou uma expressão que eu não sei se exatamente é essa expressão, ou seja, quem pressiona, leva. Então, se o agronegócio pressiona, se os industriais pressionam, se os movimentos sociais, indígena, quilombola, movimento sindical, movimento LGBTQIA+, bom, todos esses movimentos dos sem terra, sem teto, as mulheres, exercem uma pressão legítima dentro da democracia, evidentemente que as suas causas, que são causas todas elas legítimas, quem luta por casa é porque não tem casa, quem luta por terra é porque não tem terra, os indígenas querem a demarcação dos seus territórios, assim como as mulheres querem o fim da violência, seja violência doméstica, seja violência de toda natureza, e a população preta, o fim do racismo, etc. Então, essa conclamação que o Lula fez me pareceu assim um pouco parecido subliminar. Eu acho que os movimentos sociais ainda não compreenderam aquela frase que o Lula colocou há uns 2, 3 meses atrás. Uso também uma outra expressão do governo anterior, do governo do Lula, do primeiro e segundo governo, que o Gilberto Carvalho dizia que governo tem que ser como feijão na panela, tem que ser na pressão. Todo e qualquer governo, seja de esquerda, de direita, de centro, democrático ou não, se a sociedade não pressiona o governo, há uma tendência natural, primeiro da burocratização, segundo das pessoas se acomodarem no governo. Então, os movimentos, os povos indígenas imagino que vão continuar mobilizados para a conquista. O marco temporal foi uma vitória, mas ela não pode ficar apenas, né, na derrota do marco temporal, porque a reação dentro desse Congresso, que é talvez, depois da ditadura, é o Congresso mais conservador e com um corte muito forte de reacionarismo. Não pode ficar sob o louro derrotamos os reacionários, os conservadores, o latifúndio com a questão do marco temporal, mas tem as outras conquistas que os povos indígenas necessitam colocar em cima da mesa para discutir com o governo federal. Estou certo nessa afirmativa ou é muito mais o meu desejo do que a realidade? Não, você está corretíssimo. Inclusive, quando você percebe o apelo que o Lula faz. Não é uma conclamação qualquer, é um apelo, dizer assim, setores populares estejam marchando, ocupem as ruas, ocupem os espaços, reivindiquem, disputem o orçamento e disputem a direção política do governo. Porque os outros setores fazem isto permanentemente e às vezes fazem de forma silenciosa nos lobbies, outras vezes fazem na chantagem parlamentar. O governo Lula é um governo permanentemente chantageado por uma base parlamentar que tem no Congresso extremamente conservadora. Lula tem feito, na verdade, um apelo, uma conclamação. Lula tem dito que setores populares estejam atentos e em movimento, porque o governo está em disputa. E os setores conservadores disputam o governo de diversas formas, né? Disputam o capital, o empresariado, disputa o orçamento, os setores conservadores disputam a direção política do governo, o Congresso Nacional, com a sua base conservadora, na maioria das vezes hipocritamente conservadora, impõe uma pauta de retrocesso na sociedade. Os setores conservadores politicamente visam defender os interesses do grande capital, e os setores populares precisam compreender isso. Não é a eleição de um presidente que garante certas conquistas tão almejadas pelo conjunto da sociedade e pelos mais pobres. É a eleição de um presidente, e isso ficou claro, é fundamental,
Nós não podemos permitir que qualquer um que não pensa na maioria do povo brasileiro ganhe a eleição presidencial. Esta eleição ela foi pedagógica demais, porque ela nos disse, e nós já sabíamos em parte disso, como é importante eleger o melhor, ou em certos momentos históricos, o menos ruim. Nós escolhemos um candidato com a clareza pragmática das limitações do projeto, mas com a clareza política de que aquilo que estava não podia continuar. Agora, nós precisamos da sustentação popular. Sustentação popular se faz com mobilização, com pressão, com movimento social. Tá? Os povos indígenas têm tido essa clareza.